Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samuel Amadeu. E eu me chamo Flávio Rosim. Hoje nós iremos apresentar nosso trabalho sobre a matéria STAINML. O tema que a gente escolheu foi detecção comportamental de gado leiteiro. A gente vai apresentar um pouco sobre como foi o nosso projeto na apresentação. Primeiramente, a gente vai querer falar sobre o porquê a gente escolheu abordar sobre esse tema. Dentro da área da agropecuária, às vezes não é utilizada muita tecnologia, mas há uma grande vantagem na utilização dela. Dentre elas seria o monitoramento do comportamento de vacas leiteiras. Tendo em vista que as fazendas costumam ter várias vacas, às vezes fica difícil acompanhar cada uma delas e identificar possíveis doenças ou outros problemas. Assim, com a utilização do sistema embarcado e TinyML, a gente conseguiria analisar o comportamento das vacas e possivelmente identificar tais problemas. Para fazer a coleta de dados, nós utilizamos a coleira, especificamente tipo de vacas, um powerbank, um celular e o Arduino Nano 33BL Sense. A utilização do celular foi para funcionar como uma flag, tendo visto que o Arduino consome muita pouca corrente, fazendo com que o powerbank desligasse. Assim, utilizando o celular, o powerbank continuava ligado. A gente conectou o Arduino ao notebook via Bluetooth para a vaca poder ficar mais livre. E a gente posicionou o Arduino na parte esquerda do pescoço da vaca, para que pudesse ser pego os dados da forma correta. A cada 10 segundos, então, a placa gerava os dados e a partir do CMD do notebook a gente classificava ela. Assim era gerado arquivos CSVs com todos os dados coletados já classificados. Durante essa coleta, a gente pegou um total de 22 minutos e 28 segundos de dados, das quais foram divididas 79% para treino e 21% para teste. Bom, pessoal, nós, conforme as aulas que nós tivemos, utilizamos a plataforma do Edge Impulse para treinar e testar o modelo, né? E, bom, primeiro nós criamos um impulso na plataforma e utilizamos o bloco de análise espectral com base nos eixos dos sensores do acelerômetro do giroscópio para gerar as features. E depois escolhemos o bloco classificador para utilizar essas features geradas e classificar entre as três classes que a gente definiu como sendo os comportamentos parado, andando e comendo da vaca. Bom, a plataforma também serviu para a gente otimizar o modelo de IA para, no contexto de TinyML, ele ser inserido na plaquinha de forma que ele pudesse funcionar corretamente. A nossa rede neural, a gente utilizou uma rede padrão, né, assim, com 78 features de entrada, né, a entrada de 78 features, 3 camadas densas de 256 neurônios, 3 camadas de dropout e, claro, a camada de saída com 3 neurônios das classes que a gente definiu. E os parâmetros que a gente utilizou também foram os parâmetros padrões já definidos na plataforma, a gente não mexeu, que foi de 25 épocas e uma taxa de aprendizado de 0.005. Com base nisso, a gente foi validar o modelo e obteve uma acurácia relativamente boa, de 86,7% e uma perda de 0,57%. A gente pode ver que as classes andando e comendo tiveram uma boa acurácia, apenas com a classe parada tendo a pior acurácia com 81%, o que a gente pode explicar posteriormente do próprio motivo. Aqui já no teste do modelo, naturalmente a gente teve uma acurácia um pouco menor, com 81,45%, mas o que ainda é um valor significante. Aqui a gente pode ver o mesmo comportamento das classes andando e comendo que tiveram uma boa acurácia, comparados à classe parada que ainda teve a pior acurácia. E a gente pode explicar provavelmente esse motivo, esse valor, perdão, pela menor quantidade de dados no treinamento que a gente utilizou para a parada. Então esse desbalanceamento ele provavelmente ocasionou essa menor acurácia. Além de que, né, o comportamento parado da vaca ele é um pouco complicado porque a vaca não fica estática, né? Ela mexe um pouco a cabeça e
e se mexe um pouco, então ele não é algo tão simples assim de ser analisado. Tendo tudo isso realizado, nós então pegamos o modelo gerado no Edge Impulse, já otimizado, passamos para o Arduino IDE e reconfiguramos o código para ele indicar visualmente o comportamento da vaca com base no LED e na cor que ele vai mostrar. Então, por exemplo, quando o LED indica verde, é para indicar que a vaca está no comportamento de comendo, o LED branco parado e o LED azul quando ela está andando. Aqui está um vídeo para vocês rapidinho, para vocês verem o funcionamento da plaquinha na vaca. É basicamente esse. Então, aqui a gente vai falar agora um pouco sobre alguns aprimoramentos que a gente fez na pesquisa, a gente identificou na pesquisa que poderiam ser os próximos passos para deixar esse projeto ainda mais completo. Primeiramente, seria a coleta de mais dados em diversas vacas. A gente não conseguiu utilizar mais de uma vaca para essa pesquisa, e isso acarretaria em um sistema mais sólido. Além disso, também a utilização de mais classes de saída. A vaca, o comportamento dela não consegue ser definido apenas em 3 classes, seria preciso de mais. Além disso, também seria importante fazer uma pós-análise dos dados para possíveis identificações de anomalias e padrões, que assim poderia identificar se a vaca está doente, se a vaca está no cio, ou outras questões que iriam exigir uma atenção específica para essa vaca. Outra coisa que também seria muito importante seria a conexão dessa placa com algum tipo de sistema para mandar mensagem pro fazendeiro e ele saber especificamente qual vaca estaria precisando de uma ajuda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do nosso trabalho. Aqui a gente pode ver na foto eu, Flávio e a vaca da Lila, que serviu de modelo para a nossa pesquisa. Foi um trabalho que eu acho que foi muito interessante, essa matéria, como geral, e também eu gostei bastante desse trabalho final, pois deu para me divertir, além de aprender bastante. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que a gente possa ter transparecido o quanto também foi interessante para a gente esse projeto, da gente poder ter essa experiência, né? Principalmente na prática desse conteúdo. E é isso, né?